Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A folia já começou, jornalista Beto Almeida, mas para quem vive na política, vive da política e olha para as eleições municipais, o carnaval também é período para articulações, muita conversa ao pé do ouvido, mas em meio à folia, entre um gole e outro, entre um pulo e outro, jornalista Beto Almeida, saem decisões sobre as eleições municipais e também no âmbito político. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, na realidade é o seguinte, muitas vezes a gente acompanha no clima da folia, os blocos, os cordões, que às vezes costumam fazer protestos, mas não estamos falando nessa parte aí não, nós estamos falando na questão da articulação política mesmo, que costuma ocorrer no quente do carnaval. E os políticos não dão descanso, Luzenor, principalmente num ano eleitoral como esse. Nós estamos tratando de um ano que nós vamos ter eleições municipais. Em cada cidade, em cada local desse país que tenha lá um corredor de folia, vai ter sempre um político aparecendo para fazer o contato, para estar presente com a população e, lógico, tratando do que eles mais gostam, que é fazer política. Jornalista Beto Almeida, ao longo da semana nós tivemos uma intensidade de tensões na vida política nacional, principalmente na relação do Congresso Nacional com o governo federal, e no meio dessa agenda tão polêmica de projetos que entrarão na pauta após o carnaval, surgiu também a informação de que o presidente Arthur Lira vai participar do carnaval aí, os aliados estarão na Bahia, ali em um camarote, conversando ao pé do ouvido sobre a oposição ao governo federal e também sobre a sucessão na presidência da Câmara Federal. Impressionante como uma eleição com um ano de antecedência já está gerando tanta preocupação, apreensão, inquietação e articulação. Falo da presidência da Câmara dos Deputados, um cargo estratégico para quem comanda a Câmara e também para quem está na linha de frente do Poder Executivo. Pois é, e aí a gente começa a trabalhar, nós passamos a semana falando dessas articulações que ocorrem, por exemplo, em relação à presidência da Câmara e também do Senado, que vai acontecer só em fevereiro do ano que vem, mas tudo já está começando a ganhar peso, a ganhar corpo, a ganhar muitas articulações agora. E o carnaval não vai dar descanso não, Zedor, porque um dos pré-candidatos fortes hoje para a sucessão de Arthur Lira na Câmara, por exemplo, é o deputado Elmar Nascimento, que é do União Brasil. Ele da Bahia. Da Bahia, exatamente, Salvador. E ele vai estar num camarote, Luzinor. Vai estar com um camarote onde ele está convidando colegas do parlamento para estarem presentes, né, neste camarote em Salvador. E aí você imagina, a folia vai abrir espaço para muitas conversas. O Elmar Nascimento, inclusive, ele tem, pelo menos, vamos dizer assim, a simpatia do atual presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, para ser o seu sucessor. Não quer dizer que vai ser, ele nem manifestou isso publicamente e nem vai fazer isso agora publicamente, porque sabe que um candidato que se lança cedo demais ou é lançado cedo demais numa corrida sucessória acaba sendo atropelado no caminho. Então, que as articulações estão ocorrendo? Estão. Que Elmar Nascimento é hoje um dos nomes que já se coloca como pré-candidato à sucessão de Arthur Lira? Sim. E o Carnaval de Salvador vai ser arma política, arma no bom sentido, claro, para muita articulação, para afinar discursos e principalmente, Luzinor, para definir rumos no pós-carnaval. Nós acompanhamos no decorrer dessa semana, desde a reabertura dos trabalhos, o quanto tem sido tenso o clima de convivência entre a bancada de oposição, principalmente no Congresso Nacional e também uma parte do Centrão, com a base aliada do presidente Lula. Tem muitos projetos, tem muitas coisas lá em relação a emendas que estão sendo reivindicadas pelos parlamentares, principalmente externadas pelo presidente da casa, o Arthur Lira, que reclama que o presidente Lula não tem cumprido com os acordos, ou seja, não tem liberado as emendas da forma como foram negociadas. As articulações, Beto Almeida, não serão, porém, exclusivamente em Salvador, mas ganham corpo em todo o Brasil e aqui também no Ceará, porque nós temos nos preparativos para as eleições municipais as articulações do ministro da Educação, Camilo Santana, do governador Elmano de Freitas, olhando aqui para a Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, um dos pré-candidatos do PT, do outro lado tem o capitão Wagner se movimentando, o deputado federal como pré-candidato pelo PL, André Fernandes, e no bloco
partidário no bloco do PDT, Ciro Gomes, ex-presidenciável, o ex-prefeito Roberto Cláudio, montando estratégias para fortalecer o PDT na região metropolitana, depois da debandada de mais de 40 prefeitos, de 9 deputados estaduais, 4 deputados federais, e aqui a preocupação é voltada para fortalecer esse palanque de sustentação à candidatura à reeleição de José Sarto. Luciano, exatamente isso. Olha, o prefeito José Sarto tem um bloco que eu diria que é um bloco que ele já colocou na rua há bastante tempo. E esse bloco agora ganhou o reforço, inclusive, com o lançamento na semana passada de um pacote de obras que vão literalmente, Luciano, modificar a face da cidade. É o maior pacote de obras na história de Fortaleza. Aí você pergunta o que isso tem a ver com esse bloco de carnaval? Tem tudo a ver. O prefeito Sarto está utilizando exatamente dessas propostas na área de infraestrutura, na área de urbanismo, na área de meio ambiente, de lazer, de saúde, de educação, para mostrar exatamente mais serviços, mostrar mais promessas que estão sendo cumpridas durante a sua gestão e, principalmente, reforçar alianças para a campanha de reeleição que vai começar a ganhar força logo depois do carnaval. Já tem articulação? Claro que tem. A articulação acontece em todos os cantos. É dentro da prefeitura, é fora da prefeitura com a oposição. O PT tem aí 5 pré-candidatos, está trabalhando exatamente como vai resolver, na realidade, essa questão de definir o seu candidato. Vai ter nomes aí, porque o PSB entrou nesse bloco também, Luciano, e está dando sinais de que tem nomes à altura para disputar a prefeitura de Fortaleza. Isolda Sela entrou para embaralhar o campo, como se diz, o xadrez político. Ela é hoje um nome que está afiliado ao PSB, de confiança tanto do senador e do atual ministro da Educação, Camilo Santana, como também de Cid Gomes. Então, são situações que vão ganhar esse esforço. E não é porque nós estamos aqui falando desse período de carnaval que as coisas vão arrefecer, muito pelo contrário. A exemplo do que acontece em nível federal, aqui também em nível estadual, as lideranças políticas vão estar dando o seu recado e trabalhando junto nesse período carnavalesco, pode ter certeza disso. Eu quero finalizar o primeiro bloco do bate-papo político